Pronto, pessoal, voltamos para continuar esse tópico, esse tema de hoje maravilhoso, né? Que é o que, pessoal? O que é que a gente está falando hoje, né? O que é, né? O que é o pensamento de competição, né? A gente viu isso, que o pensamento de competição está inerente na humanidade, né? Pela a estrutura, a composição que foi feita aqui nessa realidade, né? A gente sabe pela Matrix, faz com que a gente entre nessa competitividade. Porque atraído para o lucro, que é o quê? O dinheiro, que é uma energia. Então, todos nós estamos atrás dessa energia para manter posição, o dinheiro, né? Ele traz todo esse benefício. Então, tá todo mundo correndo e entra nessa competitividade por esse dinheiro, tá? O qual leva a essas consciências, né? Que são consciência e alguns não sabem que são a consciência, a pensar, ter esse pensamento competitivo, porque você vai competir para adquirir aquele dinheiro. Então, isso vai gerar uma energia densa. Foi isso que a gente viu aqui, não foi? Aí fala, por que não podemos entrar nessa energia densa? Por quê? A pessoa ser arrogante, é pretensioso. Então, isso são sentimento, comportamento que não é um comportamento elevado, pessoal, tá? De uma pessoa que está conectada a dimensões superiores, elevadas. Entende? Não está conectada ao reino de Deus. Não tem a direção do Espírito Santo. Então, essa competição, vimos também que pega todo o setor, até os setores religiosos, também são afetados com esse pensamento das pessoas. Por quê? Ela está aqui no ambiente onde existe uma energia que a gente chama de dinheiro, ela está correndo atrás também, tá? Então, ela entra nessa competição. Agora, o negócio é você ir nessa competição atrás e querendo enganar os outros, usando, burlando a regra normal para você conseguir isso. E isso vai fazer com que você entre numa energia muito negativa, o qual pode separar você de Deus, tá? A presença de Deus, entende? Você que está desperto, que se converteu, se despertou, entende? Você tem que reparar nessa energia, porque pode fazer você desviar, mesmo você estando num grupo religioso. Eu falei no primeiro que foi assim que muitos líderes aí têm se desviado, né? Por causa de dinheiro. Tem mentido a muitas pessoas, criado coisas que não existem para tirar dinheiro de vocês. Tem acontecido, tá? E não vai parar. Agora, se a espiritualidade largou, essas pessoas estão, o ego dele estão dirigindo essas pessoas, tá? Só vai parar lá na morte. E depois, quando ele morrer, que ele vai perceber que nada foi dele. Então, talvez seja até um trabalho que ele correu em vão. Então, por isso que o nosso trabalho, não, a gente não corre em vão, tá? Aí ele fala, a competição pode ser comercial, afetiva, então, religiosa, então, política, esportiva, onde a vitória representa pela conquista desejada através de recompensa, prêmio, título, como troféu e medalha. Então, representa tudo isso. E o dinheiro, a pessoa que vai buscar comercial, ela vai buscar dinheiro, tá? Aí a gente parou aqui, não foi? Aí a segunda parte. 5 tipos de competição. Quais são esses 5? Ele fala competição comercial, né?
são geradas pelo mecanismo avançado de marketing, venda, concorrência de preços semelhantes serviços. Então, você vê os marketing, as propagandas aí, pessoal. Tem muitas propagandas enganosas. Aí, mas tá aí. Tem várias, tá? Mas para atrair aquelas pessoas que desejam aquilo para eles tirarem o dinheiro dela, tá? Aí ele fala, competição afetiva são aquelas que existe disputa de atenção a ser pretendido, colocado em prática toda habilidade que se julga necessária para referida conquista. Nos primórdios, o homem duelava até a morte para conquistar sua dama. Então, existe hoje, mas de uma forma totalmente diferente. Existe também isso na forma afetiva para você conquistar uma mulher ou a mulher conquistar o homem também. Então, existe esse pensamento de competição nessa área também afetiva. Aí, a competição religiosa. Aí você já conhece, né? Que é o que? Não são poucas divergências. Existe entre a religião que o leva a disputa seus membros com todo tipo de argumento. Então, cada religião vai aventar o seu argumento para atrair você, tá? Além da filosofia de cada um, a competição entre os segmentos é realizada através de festa, campanha para ganhar fundo, construção de tempo, técnica de marca avançada, porque tem até grupos ali que usam técnica de marketing avançada, que é o quê? De engano, tá? Sem falar na disputa interna entre os simprentes e lideranças. Então, tem uma disputa interna e uma disputa pelo espaço de outro grupo religioso. Então, esse pensamento de competição está também nesse mundo. É, pessoal. Que buraco você veio parar aí, entende? Então, quem está desperto precisa se desvencilhar disso. Aí, competição política. Então, existe lá um pensamento da competição política. Inicia desde o primeiro reis, reservando a conquista de território, gerando guerras, conflitos, torna-se democrático com o tempo. Hoje em dia são realidade a verdadeira competição de busca de voto, associada à ferramenta disponível, de acordo com o poder aquisitivo de cada um. As competições políticas são realizadas de maneiras criativas. Então, você vê aí nas campanhas, né? Teve aí política aí para prefeito aqui, não foi? E vereador, né? Você viu como é que as coisas é feitas, as coisas é feitas, né, pessoal? Não tem para onde correr, pessoal, tá? Aí, essas são as competições, pessoal, que existem, entende? Como é que se diz? Agora ele fala competição esportiva. Todo gênero, desde a competição olímpica até que decidida que come a maior quantidade de pizza. Estas são a atualidade não para surgir novas modalidades o tempo todo. Então tem até uma competição de quem vê que come mais pizza, né? Até um passar mal, morrer aí. Nossa, pessoal, competição de quem come mais, ó, aí. Nossa. Então, as competições esportivas, então, inclui todos os gêneros. Então, esse pensamento competitivo está em toda a área, tá? Nessas áreas aqui que a gente falou. Então, tá pegando todo mundo. Todo mundo tá nessa competição. Não tem para onde correr, tá? Aí ele fala, na vida, um profissional perde tempo com competição atrapalhando a busca pelo verdadeiro objetivo. Quando nos comparamos com o outro, deixamos de lado nossa individualidade, característica e qualidade e passamos apenas a enxergar o mérito dos nossos concorrentes. Então, é isso que acontece com a competição, pessoal. Você não olha mais o que você veio fazer aqui, qual é o seu propósito, o que é que você está fazendo. Você não vê. Então, é uma pessoa que está dormindo. Olha
para o outro como eu sou melhor do que o outro. Então, entra a inveja, entra aí a competição. Então, são pensamentos baixos. Aí ele fala, por isso que a competição não é saudável. Então, por isso que não é saudável. Saudável para quem? Para nosso espírito, para nossa consciência. Não é saudável. Desviamos a atenção da nossa satisfação pessoal. Então, desviamos do nosso propósito que a gente veio fazer aqui. Tá? Aí ele fala, pare de olhar para o outro. Está fazendo. Ao invés disso, é melhor a opção é analisar o próprio desempenho e pensar como melhorar dentro das condições individuais. Então, como é que eu posso melhorar? Entende? Então, eu tenho que olhar aqui, como é que eu posso melhorar aqui? Não é pegar um aí, é o propósito dele, é a maneira dele de se expressar, é a maneira deles fazerem. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? O negócio é se eu vou entrar na mesma competição para querer ser competido, ser melhor do que ele. Você não tem que fazer isso, pessoal. Você tem que a cada dia olhar onde que eu posso melhorar. Você ir melhorando a si mesmo. Então, quando você entra nesse propósito, essa energia, esse pensamento de competição, não pega você. Você não entra nessas energias densas. E é difícil, pessoal, tá? Por isso que tem que estar desperto para perceber qual é o seu propósito aqui. Mesmo que seja uma coisa tão simples o seu propósito aqui, mas é isso que você veio fazer aqui. E você tem que estar satisfeito. Nossa, estou satisfeito. Entende, pessoal? É isso que está acontecendo com a humanidade, tá? As condições individuais. Aí ele fala, não fique se materializando por não ser igual a uma família, amigo, colega, trabalho, e não concentre em seu esforço em se tornar igual o que você admira. Não olhe isso, pessoal. Penso no que você é e como você pode melhorar dentro da sua própria realidade. Então, dentro da sua realidade que você está aqui, o que é que eu posso melhorar? Colocar aquele meu propósito aqui. É isso que você veio fazer, tá? Você não veio aqui imitar ninguém, invejar ninguém, mas você cai aqui no laço do passarinheiro, que é esse pensamento que a Matrix colocou aqui, que vai causar inveja, pretensão, você vai o orgulho seu, então vai mexer tudo com você. Aí ele fala: desenvolvemos a espiritualidade não somente para nos abrir para o novo, mas fechar a porta para um mundo de coisa negativa. Então, essa energia densa do pensamento de a gente tem que se fechar. O que temos o tempo todo ao nosso redor. A mídia contamina as notícias ruins, hábito negativo, atitude vitimista, as reclamações constantes, as drogas, álcool, vício em geral, é a destruição do planeta, então, dessa realidade das pessoas. É isso que faz, tá? Aí a espiritualidade veio trabalhar isso, mudar o pensamento da pessoa, fazer com que a sua consciência dê um salto quântico, tá? Aí ele fala, o passo prático para se tornar uma pessoa espiritualizada, inicialmente se dão por eliminação de coisas pequenas em nossas vidas. Então, para você entrar, né, você vai eliminando as coisas pequenas. Depois as coisas grandes, pessoal. Você não vai das coisas grandes, você vai trabalhando essas coisas pequenas. Mesmo que sem perceber são tão nocivas, o mau humor, a ironia, a falta de paciência, a falta de gratidão são algumas delas. Então, essas coisas ditas como pequenas, né? Falta de paciência, você tem que trabalhar. Quando você trabalhar isso, você pode trabalhar as coisas grandes. Então,
uma pessoa não trabalha isso, a espiritualidade dela, os sentimentos dela, como ela vai ser um bom político lá quando ela entrar, ela ser um político lá? Qual energia ela vai estar passando lá? Você entende? Você entende? Não tem. É por isso que o psicosfera está com a energia negativa, tá? Aí ele fala, a necessidade de nos espiritualizarmos não é somente desenvolver uma aprendizagem consciencial. Não é só isso. Haja vista que a nossa essência original é angelical e pura. Então, o nosso ser, a nossa essência, ela é original, ela é angelical. Então, ela é anjo, ela tem pureza. A realidade é que desenvolvemos a espiritualidade e descontaminar o espírito de cargas tóxicas do psiquismo denso e nefasto criado pelo próprio homem por meio do seu desvio, ilusões, desejos materiais, futilidade e vaidade. Então, quando você se contamina o seu espírito com essa carga tóxica, que é o quê? O psiquismo, né? Denso e nefasto, criado pelo próprio homem, por meio de seu desvio, ilusões e desejo material e futilidade e vaidade. Então, quando você, através do psiquismo, que é o quê? O pensamento, né? Então, se você estiver pensando nessa competição, você entrou nesse psiquismo. Isso é tóxico. Então, é denso, que é criado por você. Então, a Matrix preparou aqui e faz você pensar dessa forma. É um desvio, você está na ilusão, desejo material, futilidade e vaidade. Você caiu no laço do passarinho, tá? Aí ele fala, a espiritualidade está sempre presente na pureza do espírito, que na realidade terrena se esquece do seu eu verdadeiro. Então, quando você está aqui na terrena, você esquece desse espírito puro, né? Dessa espiritualidade, você não trabalha. Então, por isso que a gente está trabalhando para trabalhar essa espiritualidade aqui, pessoal. Essa pureza, colocar essa pureza aqui nessa realidade. É difícil? Está sendo difícil, né? Não é fácil, porque a competição, o pensamento aqui que leva a gente a fazer isso, causa essas coisas, pessoal, tá? Aí ele fala, é para que volte a se lembrar, acabando por evitar diversidade gerada no próprio meio físico, já que muito provavelmente é apenas através desse desvio que um homem consegue se comunicar com ele mesmo. Isso é triste porque mostra que a natureza angelical de cada ser está invadida pelo equívoco do plano material, do pensamento infortuito e da mente mesquinha do universo inferior. Então, você está preso aqui. Então, quando você cai nesse pensamento de competição aqui, você está num pensamento mesquinho, o qual está fazendo que esse ser, essa pureza angelical, né, não saia, ressaia na sua vida. Então, aquele que está trabalhando é para que essa essência, essa espiritualidade sua ressaia aqui. Essa bondade, essa simplicidade sua, sabe? A humildade sua. Você começa a dar fruto, esses frutos aqui nessa realidade. O qual, se você entra nessa competição, vai atrapalhar você dar esses frutos. Porque vai fazer você desconectar da espiritualidade, da sua angelical, da sua essência que está aí. Foi o que aconteceu com muitos líderes. Começaram na espiritualidade, sabe? Mas essas coisas, intuito da mente mesquinha do universo inferior, né? Que é o que aqui? O pensamento de ter as coisas, dinheiro, tal, fez com que ele não colocasse essa espiritualidade para frente.
ficou aí na religiosidade, mentindo, fazendo qualquer coisa, está fazendo mentindo para ganhar dinheiro, está fazendo enganando pessoas, tá? E aí caiu, pessoal, cai, tá? Por isso que a gente tem que estar atento para não entrar nessa energia. Porque se a gente entra nessa energia, a gente pode cair espiritualmente, perder o contato com a nossa essência, que é angelical, que é essa espiritualidade que a gente está trabalhando. Muito cuidado nessa hora, né? Aí ele fala, toda a malha magnética desse organismo doente afetando o que é o planeta Terra. Necessita de um movimento de regeneração que se dá através de cada célula, que precisa trabalhar do corpo. Se sem isso não acontece, as doenças são geradas. Adivinha que são as células? Então, a gente soma uma célula desse corpo aqui, que é o sistema Terra aqui, né? O sistema quântico. Então, de acordo com o que a gente vai pensando aqui, a gente vai criando um ambiente. É denso ou um ambiente tranquilo, sutil? Você vê o mundo aí, pessoal. Por isso que eu falo sempre aqui. Você acha que o mundo está mais denso, está perto do umbral ou está longe do umbral? Entende? Então ele diz, por quê? Essa malha magnética, a psicosfera, né? A malha magnética, ela fica doente quando a gente está com esses pensamentos densos, que são uma célula, vamos adoecendo ela, tá? Vão sendo geradas doenças. Então, para a gente curar o mundo está com a energia mais sutil, mais leve. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa melhorar a gente, pessoal. Cada célula que tem aqui, cada consciência, precisa fazer a sua função, a sua parte. Não competir um com o outro. Mas o que é que a Matrix fez? Colocou um contra o outro, né? Então, por isso que diz lá que o inimigo é aquele que coloca um irmão um contra o outro. Então, brigar um contra o outro. Então, essa é um pensamento, sentimento maligno, porque tá colocando vocês brigar um contra o outro por causa de quê? Por causa de uma energia que não vai levar nada. O dinheiro, as coisas materiais, as coisas infutas. E a pessoa depois vai perceber isso quando ela vai morrer, vai deixar o corpo. Aí ela vai perceber que ela não vai levar nada, que tudo vai ficar aí. Ela trabalhou em vão. Então, é um trabalho em vão, pessoal. Não entre nesse pensamento de competição. A gente está vivendo aqui, está vivendo, mas vamos fazendo o nosso propósito. Ganhando o nosso honestamente, sabe? E vivendo aqui e cumprindo aquilo que a gente veio fazer aqui. Até a gente sair daqui, pessoal. Tá? A gente tem um propósito. A gente foi chamado, o apóstolo Paulo fala isso. Vocês façam, cumpra até a saída. Então ele disse, eu cumpri, combati um bom combate, guardei a fé. Então, ele combateu, ele como é que se diz, cumpriu o propósito dele que ele tinha que fazer. E foi embora, né? Foi embora. Então, a gente também vai. Aí ele fala, cada ser vivo desse planeta é uma célula. Então, cada ser vivo desse planeta é uma célula. E um grande organismo. Assim, dizemos, podemos concluir que o nosso planeta está padecendo do câncer no cérebro, no coração, no estômago. Então, estamos sendo atingidos, pessoal. O planeta, tá? Psicosfera, a malha magnética, está sendo afetado pelo o nosso pensamento, o nosso comportamento, tá? Aí ele fala, estamos deixando que essa doença se enlace na função da negligência consciencial. Então, quando a gente negligencia o trabalho da expansão da consciência, a gente está negligenciando consciencialmente. Então, a gente vai agir erradamente, vai lançar energia nesse ambiente. Então,
vai fazer da própria casa um lugar impossível de morar. É igual você estar morando na casa e estar bagunçando a casa. Então, a Terra, o planeta quântico aqui, né? A Terra quântica, a gente está bagunçando, pessoal. Várias consciências estão fazendo isso. Pela inconsciência, né? Tá inconsciente, estão fazendo isso. Pelo que a Matrix colocou um contra o outro, pela competitividade. Está lançando energia negativa, não. É isso que está acontecendo, tá? Por isso que tem ambientes aí que são pesadíssimos de a gente, principalmente a gente médio, sensitivo, né? Pessoas que estão despertas aí nesse lugar. Porque é muito pesado, tá? Aí ele fala que estamos praticando disciplinadamente há séculos e séculos. Então, essa espiritualidade vem sendo praticada para disciplinar há séculos a nossa consciência. Tá? Por isso que eu falei, o trabalho da espírita que eu estou fazendo já existe há séculos aí. Eu sou agora só um pequeno dessa engrenagem que está falando de espiritualidade. Estou fazendo a minha função. Tá? Tem outros que estão fazendo melhor, tem outros que estão fazendo pior, tem outros que estão desviando, mentindo. Eles vão dar conta do que eles estão fazendo. Tá? Aí ele fala, nós nem sabemos mais o que é certo e o que é errado. Estamos deixando a maré levar o barco para onde a onda quiser. Então, é isso que está acontecendo. Estamos deixando a onda levar para onde a gente não tem o velador para guiar a gente para o caminho. Eita, então a tempestade leva seu barco para onde... Então, é assim que está uma pessoa que não tem consciência, que não está desperta. Ela está na inconsciência, é assim que está acontecendo com ela. Tá? Sendo levada para onde aí a Matrix está mandando. Você tem que pensar assim. Então, ele usa todos os meios para fazer com que você fique nessa consciência. Tá? Aí ele fala, é importante darmos muito mais foco para a competição interior. Então, a competição da gente melhorar a gente, né? Do que exterior, do que olhar a outra pessoa. Do que ser uma pessoa melhor cada dia. Do que ser melhor que o nosso próximo na típica competição, batalha do dia a dia de nós seres humanos. Então, é melhor a gente ter uma competição que a gente tem que melhorar a si mesmo. Então, aonde que eu posso melhorar? Posso? Nossa, eu pisei na bola, eu preciso melhorar aí. Então, vamos melhorar, graças a Deus. Me ajude aí, espírita. Sabe? E você indo pedindo ajuda para você melhorar a si mesmo. Não para que você queira ser igual ao outro, tá? Senão você entra nesse pensamento de competição. Aí ele fala, essa deve ser a única real competição. Participamos e principalmente saímos vencedores. Então essa é a verdadeira competição. Quando você consegue dominar o seu pensamento, seu sentimento, você se torna uma pessoa melhor, você vai vencer esse mundo. Então você vai receber a coroa de Cristo. Porque você conseguiu vencer essas coisas. Tá? Esse é o verdadeiro vencedor. Não é você vencer, ganhar um dinheiro aqui. Agora eu me tornei um vencedor aqui, ó, meu apartamento, ó, o meu carro aqui. Isso não é nada, pessoal. Isso você não é seu, isso não é seu. É tudo aqui dela. Você vai morrer, vai deixar. E aí? Será que lá você vai ser um vencedor? Essa é a pergunta. O que você fez para conseguir isso? Será que foi honestamente? Foi numa energia boa? Foi não enganando pessoas? Será que foi assim? Será que foi assim? Entende? Se ligue, viu? Aí ele fala, é importante tirar o foco do pensamento em problema, preferir para a compreensão da verdadeira causa da existência.
e definitivamente encontrarmos realizarmos a nossa missão da alma. Então, esse é o nosso propósito, é encontrar e realizar a nossa missão da alma. E é trabalhando a espiritualidade que você vai ter conhecimento do que está na sua alma, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que você sente que você está completo fazendo aqui nessa vida. Que é o propósito maior de cada pessoa que quer que vive. Só existe uma única missão para cada ser nesse plano, aquele que Deus quer que você faça. Então, só existe uma missão para você. Então, minha missão não é igual a do outro, pessoal. É por isso que a gente não pode fazer com que a outra pessoa entre na missão que a gente tá fazendo. Eu só estou despertando você o conhecimento para você conhecer essa sua missão. Mas as religiões já são preparadas para fazer que você faça aquilo. É programado para você fazer aquilo. E a vez não é a sua missão. Entende, pessoal? É isso que acontece. Por isso que as pessoas entram em competição, aí acha que tem que ser igual a outra pessoa. Você não tem que ser, você tem que ser você. Você tem que fazer aqui a sua missão. Porque essa é a sua engrenagem. Então, cada um fazendo a sua missão aqui de vida, a Terra poderia estar melhor, pessoal. Tá? Esse sistema quântico de Terra aqui poderia estar com energia mais gostosa, mais tranquila, com aquela energia que eu senti quando os comerciários entraram de férias. Por que você vê? Porque o ambiente do comerciário é um ambiente de competição. Então, quando todo mundo fechou, deu feriado aos comerciários, a energia ficou maravilhosa. Mas só foi por um dia, né? Fazer o quê? Fazer assim, pessoal. Pelo menos eles têm um dia para parar aí. É o momento que a gente, às vezes, que somos médios, sensitivos, né? Somos pessoas que estamos conectados, sensitivos, sente mais as energias do ambiente. Então eu me senti mais gostoso, né? Tá? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse pensamento de competição, pessoal? Será que a Bíblia fala que a gente está. E fala para a gente não entrar nessas energias dentro? Será que a Bíblia fala? Então, o que é que a Bíblia fala aqui? 1 Coríntios 9:25. Vamos ler. Para vencer a competição, você precisa renunciar a muita coisa que impediria de fazer o melhor que pode. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter a coroa, que não dura muito. Porém, nós fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Então, pessoal, para vencer essa competição, então a gente está numa competição. Para você vencer, você precisa reunir muitas coisas que impediria de fazer o melhor que pode. Então, você tem que treinar, fazer o melhor que você pode dar aquilo da sua alma. Um atleta, ele fala, um atleta, né, normal, faz um sacrifício. Ele faz um regime, ele começa a malhar, né? Jogador de futebol, mas você vê o preparo, toda hora ele está treinando, que às vezes até ele se machuca. Então, ele está treinando para chegar lá na competição, ele se dá de bem, para obter uma coroa que não dura para sempre. Mas a gente está na competição para fazer com que a gente ganhe uma coroa que dure para sempre. Entende, pessoal? Então, a Bíblia fala sobre essa competição e qual o pensamento que a gente tem que estar. Não esse pensamento de competição que vai trazer pioras para a gente, vai trazer melhoras, né? Aí ele fala que é 2 Timóteo 2,5. E se alguém também milita, não é coroado se militar legitimamente. Então, para você ser coroado, né, receber essa coroa
que dura para sempre, você tem que limitar legitimamente. Você tem que seguir as regras, as ordens, fazendo o bem. Não você burlando, fazendo para conquistar as coisas, você vai entrar no erro. Então, essa competição que leva você a você enganar, mentir para uma pessoa, então você está perdendo essa coroa porque você não está limitando legitimamente. Então ele fala, se alguém está na milita, está militando, né? Não é coroado se não militar legitimamente. Então, se você não militar legitimamente, seguindo as ordens, você não vai ser coroado, tá? Enganando gente, fazendo, você não vai ser coroado. Aí ele fala, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que o que corre no estádio, todo na verdade corre, mas só um leva o prêmio? Corrai de tal maneira que o alcanceis. Então, pessoal, é isso. Qual é a nossa corrida? Ele está falando com a nossa consciência. É a gente legitimamente fazendo o bem. Essa é a nossa corrida. É trabalhando a nossa espiritualidade. Então, a gente está militando, fazendo o bem legitimamente, não enganando ninguém. Então, a coroa está sendo reservada para você. A honra, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala? Filipenses 1,15. 1,15. Verdade é que também algum prega Cristo por inveja e porfia, mas outro de boa mente. Então, consciente de boa mente, né? Esse que está, então, prega Cristo, fala de Cristo com boa mente, não por inveja ou por porfia ou por interesse próprio, entende? Então, o apóstolo Paulo viu que tinha pessoas que estavam pregando Cristo, mas era por inveja, por porfia, por interesse de alguma coisa. Mas ele disse, mas outros, de boa mente, então, de boa vontade, eles estão pregando a espiritualidade a Cristo, tá? Eu me considero um desse, tá? Sem enganar ninguém, sem explorar ninguém. Você vê aqui, o que é que eu faço aqui? Passando a espiritualidade para você, honestamente, sabe? E esperando na espiritualidade, que vai trazer a providência tudo, tá, pessoal? É isso que eu faço, tá? E o apóstolo Paulo viu que tinha pessoas assim. Por quê? Inveja é um sentimento que é causado por esse pensamento de competição, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 10, 12, porque não usamos classificarmos ou compararmos com algum que se louva a si mesmo, mas este que se mede a si mesmo e se compara consigo mesmo estão sem entendimento. Então, essas pessoas que ficam comparando a ele, a si mesmo, ao outro, né? Querendo louvar a si mesmo, querendo se exaltar a si mesmo. Então, essas pessoas estão sem entendimento, não estão despertos. Caiu nessa competição, tá? Por isso que não ousamos classificar ou compararmos com algum. Então, a gente não se classifica a nossa espiritualidade com outro, nem comparar o outro. Eu estou fazendo a minha parte, você tem a sua parte. Mas esse que faz isso, ele está sem entendimento, ele está cego ainda, sem o conhecimento da verdadeira espiritualidade. Está perdido. Não vai ganhar coroa. Não vai ganhar coroa. Tá? Aí, 1 Coríntios 1, versículo 10. Rogo, pois, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que diga todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes estejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Então, esse é o sentimento que tem que estar com aquelas pessoas que estão despertas.
convertida, né? Para não haver dissensões. Mas olha aí, pessoal, olha o que tem no meio religioso. Olha aí, entende? O apóstolo Paulo, isso é escrito há mais de 2000 anos, mas será que está acontecendo dissensões? Será que é por isso que não está sendo unido no mesmo sentido, do mesmo parecer? Então, o que é que fica na psicosfera de cada religião? Uma discute com a outra, o que é que tem na psicosfera aí? Qual é a energia? Energia elevada? São energia densa. Por isso que a espiritualidade não consegue operar. Ele está buscando pessoas, né? Até que não tem nenhuma religião para poder trabalhar a espiritualidade, para passar a mensagem. Foi o que aconteceu comigo, né, pessoal? A espiritualidade trabalhou na minha vida e continua trabalhando, né? Por isso que eu tenho que ficar no meu propósito que eu vim fazer, tá? Aí ele fala, Provérbio 22, versículo 1. Mas digo de ser escolhido é um bom nome do que mais riqueza. E a graça melhor do que riqueza e ouro. Então, é bom você ser um escolhido, né? Você ser um desperto. E é bom o nome. Então, você tem um nome a preservar, uma dignidade, valores do que muita riqueza. E a graça melhor do que a riqueza e ouro. Então, melhor é isso, pessoal. O provérbio está falando. Porque senão, isso aqui não é nada, essa riqueza seu não é nada. Mas você colocar os valores, a dignidade, né? Você ser um escolhido é uma coisa boa. Tá? Aí o que é que ele fala mais? Eclesiastes 4, versículo 4. Vamos ler aqui. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza e obra trazem ao homem a inveja ao seu próximo. Também isso é vaidade e aflições de espírito. Então, olha o que o pensador de Eclesiastes viu, pessoal. Que todo o trabalho que a gente faz aqui, as obras, são obras que traz ao homem inveja ao seu próximo. Então, o próximo está sempre invejando você de alguma coisa que você tem. Entende? Tudo isso é vaidade e aflição de espírito. Então, é uma aflição do espírito, não está trazendo benefício nenhum para o espírito. Tá, pessoal? Por isso que temos que estar atentos a isso. Aí ele fala, Romanos 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente um ao outro com amor fraternal, preferindo em honra um ao outro. Então, vamos dar honra ao outro. Ele tem um propósito dele, graças a Deus, irmão, isso, continue dando honra um ao outro. Então, amando um ao outro. Por quê? Quando você vibra nesse amor fraternal, cordialmente um ao outro, então, o que é que você vai lançar a energia, o pensamento nessa psicosfera? Energia boa, né? De amor, né? A paz. Então, aquele ambiente fica saudável. Tá? A igreja era para ser assim, mas tem igreja que estão denso aí, estão muito densa. Tem briga lá, porfias, inveja, tem tudo isso dentro da igreja, então aquele ambiente não está bom. Eu sinto muito, mas é isso que está acontecendo. Aí, o que é que ele fala? Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação em toda obra perversa. Certo? Então, aonde há inveja, espírito faccioso, né? Vai haver perturbação em toda obra perversa. Então, isso está até no meio religioso, pessoal. Senão, Tiago não escrevia isso.
É difícil, pessoal, mas é a verdade, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 12, 20, porque receio que quando eu chegar vos não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereis, que de alguma maneira haja pendências, inveja, ira, porfia, distrações, mexerico, orgulho e testemunhos, tumultos aí. Então, testemunhando tumultos. Então, o que é que o apóstolo temia? Que quando ele se visita ao irmão, encontrasse isso, porque ele estava sabendo que lá no lugar onde os irmãos estavam, né, em Coríntio, estava tendo todos esses tipos de coisa. Por quê? Porque havia ali a competição. E aconteceu isso, pessoal, tá? O espírito entra rasgando aí, tá? O mau pensamento entra rasgando. Então, ele ficou com medo de visitar o irmão por causa disso, tá? Aí tem energia baixa. O apóstolo fala, aí tem energia baixa. Eu não vou aí, não. Aí, Provérbio 11, 24. Algum que há quem espalha e ainda se acrescenta mais, o outro que retém mais do que é justo, mas é para a sua queda. Então, aquele que espalha, acrescenta mais e retém mais do que é justo para ele, vai ser a queda dele, porque ele está tirando dos outros, ele não está fazendo o que é justo, tá? Vai ser a queda dele, a queda espiritual, entende? Não vai ganhar coroa. Temos que estar atento a isso, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Eclesiastes 4, versículo 4. Descobri que o trabalho toda ela surge da competição que existe entre as pessoas, mas isto também é absurdo e correr atrás do vento. Então, você vai correr atrás do vento, é ilusão, tá? Quando surge essa competição aí, todo o trabalho, você entra nessa você vai correr atrás do vento, tá? Aí ele fala, Apocalipse 3, 21. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, e assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Então, aquele que vai vencer essa competição aqui, dessa realidade, com militando legitimamente, fazendo as coisas boas, ele vai sentar no trono com Cristo, tá? Aí, João 16, 33. E disse essas coisas para que em mim você tenha paz. Neste mundo você terá aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Então, Cristo venceu essa competição aqui, pessoal. Aonde a consciência dele foi colocada. Cristo venceu aqui, né? Jesus Cristo, ele passou aqui e venceu. Então, por isso que ele disse, fique conectado a mim que você vai vencer. Eu vou guiar você para você ser um vencedor. Entende? Então, temos que nos conectar a esse Jesus Cristo para que a gente consiga vencer essa batalha. O quê? Fazendo bem, observando as regras legitimamente, não enganando ninguém, tá? Não iludindo com a ilusão aqui dessa realidade. Então, quando a gente faz isso, a gente se livra. Aí ele fala, 2 Timóteo 2, versículo 3 até o 5. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala, suporte comigo o meu sofrimento. Como um bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado se deixa envolver pelo negócio dessa vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com a regra. Então, a gente tem que competir de acordo com a regra, pessoal.
A gente está aqui na competição, o pensamento de competição, não, mas não com essa competição de energia densa. A gente está com a regra, fazendo o bem, não tirando nada do próximo, não enganando o próximo, né? Fazendo essas coisas. Então, de acordo com a regra evoluída que Deus colocou aqui. Então, ele fala que, como um bom soldado em Cristo, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida. Então, não se deixe envolver pelas coisas aqui da ilusão. O negócio que as pessoas deixam se envolver, tá dormindo, se deixa se envolver, aí ela cai na cilada que entra nesses pensamentos de competição negativa. Energia densa, então, vai ser a derrota dela, tá? Então, se você é um soldado, foi chamado, despertar da consciência para batalhar contra as forças do mal, não, você não pode se envolver com esse negócio da vida, se atrapalhar. Você tem que cumprir a sua missão até o fim. Já quem deseja agradar aquele que alistou. Então, você deseja agradar aquele que chamou você, despertou você? Quem que nos chamou? Não foi Deus? Foi Deus que nos chamou em Cristo Jesus? Temos que agradar a Ele. Semelhantemente, um atleta é coroado como vencedor. Então, esse Deus vai coroar esse atleta que passou por isso aqui como vencedor, se não competir, se não competir de acordo com a regra. Então, não vai ser coroado. Você vai ser coroado se competir de acordo com a regra. Então, a espiritualidade está olhando o seu passo. O que é que você está fazendo? Será que você está fazendo com a regra evoluída, praticando bem, não enganando ninguém? Mesmo na competição aqui, correndo atrás da energia, do dinheiro, mas você não está enganando ninguém, está ganhando seu dinheiro honestamente e está cumprindo a sua função da sua alma? Será que você está agindo de acordo? Você vai ser coroado. Tá? Se você está burlando, está enganando, tá para conseguir coisas materiais, dinheiro, você caiu na cilada aí do inimigo. Tá? Caiu no laço do passarinho. E eu tenho que vir falar isso aqui, pessoal, para acordar aí muitos que estão... Eu estou falando isso aqui, não é com pessoas que estão fora de grupo religioso, não. É pessoas que estão em grupo religioso, tá? Porque esse é um comportamento social da humanidade. Então, um comportamento da sociedade, da onde você vive, principalmente aqui no Brasil, pessoal. Aqui, os brasileiros é tudo dando um jeitinho, tá? Tudo fazendo as mutretinhas, tudo... Ah, vamos dar um jeitinho, vamos, sabe? Nunca segue as regras. Nunca segue as regras, tá? Esse é o problema. O mundo também tem essa energia de competição, tem, mas aqui no Brasil parece que, não sei qual o caso, essa energia de competição e pensamento denso, né? De dar o jeitinho de enganar, aqui parece que eu não sei o que, é que acontece com as pessoas, tá? Por quê, pessoal? O reflexo dos políticos, do não sei o quê, vai refletindo na sociedade. E aí a sociedade está assim, tá? Então, como é que você sai disso? É você se alistando como soldado de Cristo, né? Despertando, trabalhando, se alistando para fazer aquilo que ele está mandando, que você vai ser coroado, tá? De acordo com as regras. Só pode um atleta só é coroado como vencedor quando ele pratica de acordo às regras. Se não competir de acordo com a regra, você não vai ser coroado. Tá, pessoal? Eu sinto muito, pessoal. E isso tem acontecido, por isso que tem muitos líderes se desviaram. Eu vi muitos líderes por causa desses
pensamento aqui, pensamento negativo que está aqui nessa realidade. Esse pensamento de competição. A Matrix colocou esse pensamento de competição e está fazendo com que as pessoas percam a coroa dela, ela seja coroada por esse Deus. Tá? Tem muita gente se perdendo, pessoal. Tá? Entra até para um grupo religioso, um grupo espiritualista, mas depois se perde pelo caminho. Por causa de coisas materiais, de coisas, a energia, o dinheiro começa a tomar conta dela. E aí já é, tá? Aí, só em outra oportunidade para você, tá? Por isso que temos que estar desperto, vigiando sobre isso, tá? Porque todo momento essa energia está puxando a gente para uma competição. Seja em todas as áreas, você não vê afetiva, sabe? Religiosa, em todas as áreas, comercial, no comércio. Então, uma pessoa que trabalha no comércio vai puxar essa energia. Lá é uma energia densa, uma energia densa. Né? Foi por isso que quando entraram de férias comerciais, a energia melhorou um pouco aqui na Bahia, né? Aqui em Salvador. Eu senti a energia melhorar um pouco, porque até eu comentei com a irmã, tá, a energia tá boa. Eu tô tão me sentindo tão leve, assim, tão gostoso. Eu estranhei, né? Eu digo, tá acontecendo alguma coisa. Aí a irmã disse, é feriado, irmão. Eu digo, é feriado de quê? Feriado dos comerciários. Aqui na Bahia, né? Eu não sabia de... Ah, entendi. Então, ali veio o estalo para eu fazer esse tópico que eu estou fazendo aqui. Entende, pessoal? Então, tudo é intuído. Aqui meus vídeos, meus contatos, tudo é intuição, pessoal. Tá? Então, agradecer, pessoal, a você pela intuição que você me deu do tópico. Agradecer a irmã. Agradecer a espiritualidade por me ajudar, né? Me dar força ontem, até também me dar entendimento ontem sobre esse tema. E agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Então, se Ele permitir, estarei aqui, tá certo? Tchau!